Bom dia, A paz. estamos em São Paulo, hoje é dia 24 4. de julho de 2025, são 9 horas 7 minutos, 15 graus aqui. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, orando e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus na leitura bíblica, né? Dando sequência ao pedido do Pai para que a gente fizesse a leitura do livro de Gênesis. Então hoje estamos no capítulo 25. 25. Falar mais sobre a descendência de Abraão. Então diz assim: Abraão casou-se com outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquizã foi o pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os assureus, os letuseus e os leumeus. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela. Então Ismael voltou para enterrar o pai, né? Que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. A gente viu isso lá no capítulo 23, lembra? Que Abraão, né, queria comprar e eles não queriam, eles queriam dar de presente, enfim. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São esses os 12 filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Então, falou de Ismael, né? Não, primeiro ele falou dos filhos da última esposa, depois de Ismael e agora Isaque. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro,
e o mais velho será dominado pelo mais moço. E aí tem uma referência disso lá em Romanos, capítulo 9, versículo 12, que diz assim: mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar sem levar em conta o que eles tenham feito. Ou seja, novamente, isso confirma que o escolhido não tem escolha. E confirma que antes da gente vir para cá, a nossa história já está escrita por Deus. Então, para aqueles que acham que, não, vamos construir algo, não, nós temos escolhas aqui. A construção já está feita no celestial. Nós aqui só podemos seguir o script, né? Ou rasgar ele, que é quebrar a aliança, e seguir por nossa conta. Abdicar da vida eterna, né? Tudo tem a sua consequência. Agora, por que isso? Porque é assim na terra como no céu. Tudo começa no céu, gente, né? Então, antes de vir para cá, a gente deve ter co-criado isso, né? Devíamos ter ali a consciência do que a gente está fazendo. E aí a gente vem para executar o plano. É simples assim. Materializá-lo aqui. Não é tipo, eu nasci, agora eu sou manipulado por Deus, ele me faz um robozinho. Não Até é assim. porque ele é o avesso disso. Eu não manipulo, eu só fico ali. E se você quiser, eu ando com você. Se você não quiser, eu olho por você. E, dependendo das suas consequências, eu choro por você. E aí, e continuando, chegou o tempo de Rebeca dar à luz. Ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Pensa-se que o nome Esaú se refira a Seir, lugar onde mais tarde moraram os descendentes de Esaú, né? Seir soa parecido com a palavra hebraica que quer dizer peludo. E o segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Jacó em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer calcanhar. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Então, que ficava mais perto dela e cuidava das coisas, né? Afinidades, né? Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, então Jacó cozinhava. Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom, né? Edom, em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer vermelho. E Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. A chantagem. E Esaú disse: tá bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Né? Palavra tem poder. Não, e você vender sua primogenitura por um prato de comida, lentilha, né? Como está escrito em outras traduções. Aí Jacó disse: então jura primeiro. Por isso que eu falei, palavras têm poder. Se você faz um juramento no celestial, ele
tem validade. E Esaú, e nossa, quanta coisa a gente jura quando é criança, sem noção, né? Sem orientação nenhuma. Aí a gente vai lá no Novo Testamento e nas cartas de Paulo e em outras citações está escrito: não jure por nada, só diga sim, eu posso, ou não, eu não Acho posso. que foi em Tiago que tem isso. É. Aí Jacó lhe deu... Perdão, Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Cadê? Isso está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 16, que diz assim: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Né? Então, a primogenitura ela é sagrada, gente. Né? E a gente não pode desdenhar das coisas de Deus desse jeito. Então foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Naquela região houve uma época de falta de alimento, e como tinha acontecido antes no tempo de Abraão, e por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus, né? Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Né? E isso está lá em Gênesis 22, que a gente leu faz pouco tempo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. A gente já tinha lido isso também. Sim. Né? Que foi o mesmo que Abraão fez com Sara. Rebeca era muito bonita. E Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficar com ela. Né? De novo, o mesmo medo da cultura de que se a mulher for viúva, ela pode ter um outro. Sendo que Abimeleque era o mesmo rei que aconteceu isso com Abraão. Né? Exato. Então, o círculo vicioso do altar que foi construído pelo pai passou para o filho e não foi quebrado, né? Então Isaac ficou ali muito tempo e um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal esse homem ou a sua mulher, será morto. De novo o Senhor intervindo, né? Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia, Abimeleque disse a Isaac: vai embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaac saiu dali,
armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois, os empregados de Isaque abriram outro poço e, por causa dele, também houve discussão. Então, Isaque pôs nele o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. E ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. E Isaque perguntou: por que vocês vieram falar comigo se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? E eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é esse: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato, e cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. A gente acabou lendo o capítulo 25 e 26 porque é o mesmo contexto da história de Isaque. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Basemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Então, depois tem mais história de Isaque e Esaú pela frente, mas essa é uma introdução, né? Bom, aí deu para perceber que as intrigas, ciúmes, invejas sempre persistem para aqueles que Deus abençoa, porque eles sempre, independente do que é feito para eles, toda a maldição vira bênção, né? E o inimigo fica indignado, é normal, né? Mas a única coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus, porque Ele nos livra dos inimigos, não que nos livra das contendas, Ele nos livra dos inimigos, nos protege e nos dá caminhos a seguir, porque Ele não ficou na terra. Por mais que eventualmente Ele tenha enriquecido, a terra não era dele, era do outro rei. Né? O mesmo que o pai dele havia feito aliança, acordo e tudo mais, depois da mesma contenda com a sua esposa Sara. Sim. Então, o que nós
temos hoje a consciência de que o Pai está nos dando, de que no Tribunal Celestial nós temos que destruir os altares dos nossos antepassados que foram construídos ou por medo, ou por insegurança, ou consciente ou inconsciente daquilo que é a lei celestial divina. Só esclarecendo que esses altares que precisam ser destruídos são os altares de mentiras, de calúnias, de contendas, de tudo aquilo que a gente faz que não é para Deus, não deixa de ser um altar, tá? Então esses precisam ser destruídos. Agora, a gente também vê aqui que toda vez, né, que Deus aparecia para Isaac, conversava com ele levantava um altar para Deus. Assim como ele aprendeu com o pai. Então, assim, Deus veio, assim, a presença de Deus sempre merece que a gente construa e levante altares para Ele. Agora, o que não for para Ele e que foi levantado, deve ser destruído. Deve ser destruído. Né? E a gente não consegue fazer essas coisas sozinho. A gente, desculpa, pode? Pode. É que a gente não sabe se, por exemplo, Abraão chegou para Isaac e contou aquela história lá de trás, falando, olha, eu menti, não deveria ter feito isso, e aí o rei, porque Deus interviu que o rei não me matou, blá, 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 entendeu? Pode ser que ele também tenha falado e Isaac meio que repetiu o erro consciente, né? Opiniões. Ou não, Isaac repetiu o erro sem saber porque o pai não contou. Então, de novo, opiniões. São possibilidades. Possibilidades não são certezas. Então, o que a gente precisa levar em consideração aqui tudo era passado de pai para filho, é o que está escrito. Se você anda nas leis de Deus e Deus virou para Isaac e disse que o pai tinha uma aliança com ele e ele estava honrando porque ele foi obediente, tudo era passado de pai para filho. Ele era o único filho. Então, mesmo que ele não tenha dito ou aprofundado tudo, alguém falou alguma coisa e ficou gravado. Porque, independente de ter falado ou não, na sua essência fica gravado. Porque Isaac veio depois disto. Dentro do DNA genético da carne, do pai e da mãe, isso foi passado. Está no sangue. Independente de alguém ter passado ou não, a gente entra de novo nas construções dos altares de antepassados que a gente não conheceu. Avô, bisavô, tataravô, certo? Então, está no sangue, e o sangue fala. Isso a gente já tem consciência e já foi desmistificada essa dúvida que a gente tinha de o que o sangue fala quando está escrito aqui. É a essência. E na essência, dentro de Isaac, existia a essência que foi deixada pelos antepassados. E que o medo da carne, pelas leis que todo mundo conhecia naquela cultura e época, eles poderiam ser mortos e as suas mulheres estariam livres e poderiam, né, e os homens que a possuíssem depois da morte do marido não teria consequência nenhuma de Deus sobre ele. Não por isso, mas pelo assassinato só. De novo, é o que eu falei. Quando você olha só para uma coisa e não olha a outra atitude que você tomou para chegar naquilo que você quer, aí você vai numa crescente até aquele rei que era o marido de Jezebel, que eu esqueci o nome. O Acabe.
que era o pior rei e que fazia de tudo para passar e pisotear sobre os outros para ter poder e dinheiro. E a sua esposa era igualzinha ou pior, né? Então, essa crescente acontece quando a gente não obedece às leis de Deus e não tem consciência de tudo aquilo que, infelizmente, não é aberto para nós por não ter amadurecido o suficiente para alcançar aquilo que Deus queria. Agora, uma coisa já é um grande passo é a gente saber que a gente pode sofrer consequências não só dos nossos próprios erros, mas também dos nossos antepassados, né? Sim. Outra coisa é como você resolve isso. E aí é que mora a grande... Eu acho que muita gente hoje sofre por ignorância, como nós por muito tempo, né? Falar, como é que eu vou dar conta disso, gente? Entendeu? Porque é tanta... Como é que eu vou saber o que meu tataravô aprontou e que tá no meu DNA e que eu posso... Né? E como é que fica o sacrifício na cruz que Jesus fez por mim para lavar tudo isso? Entendeu? E aí entra a questão do tribunal celestial, gente. Por quê? Porque ele não deixou de existir. Aliás, ele existe antes da nossa existência. E existem ciclos, né? A diferença é que hoje, quando você vai e se apresenta, você tem um advogado por você. Então, o sacrifício de Jesus, todo o plano de redenção foi para isso, para você falar, eu não dou conta, mas eu tenho alguém aqui que morreu por mim. Ele fala por mim, entendeu? E entregar, você já não entregou sua vida nas mãos de Jesus? Então, deixa que ele faz. Mas você precisa comparecer. Porque quando você não comparece ao tribunal que o seu advogado já está lá, né? Quando eu vou puxar para a parte do direito aqui na Terra, se você não vai à audiência, você pede por revelia. Ou seja, o seu acusador ganha porque você não compareceu. Entendeu? Então, pouquíssimas pessoas sabem o quanto essa questão do mundo espiritual é legal. Pouquíssimas pessoas sabem que é importante você estar presente para se apresentar de acordo com o calendário de Deus e não o nosso, né? Pouquíssimas pessoas sabem que se você não fizer isso, você está sim ainda sujeito a tudo isso que você carrega no seu sangue de, gerações passadas, né? E muitas vezes você tá ali sofrendo sem ter, para onde correr. E nós, por nós mesmos, não conseguimos resolver isso. O que a gente precisa simplesmente é ter consciência e dar o passo de fé. Ou seja, consciência, puxa, isso realmente existe. Ou não tenho certeza que isso existe, para quem ainda não anda nos caminhos. Senhor Deus, me mostra aonde isso está escrito, me prova que isso realmente é necessário e existe, e o Espírito Santo vai te mostrar. Sim. Porque nós aqui só alertamos. Quando o Pai pede, leiam e contextualizem só o necessário e testemunhem aquilo que vocês tiveram de vivência comigo e o que eu já desmistifiquei, rasguei o véu e mostrei, nós estamos aqui só para servi-lo, não, nunca para fazer o trabalho dele, até porque não há condições, né? Só ele faz, só Jesus salva e só o Espírito Santo convence, cada um
no seu, na sua capacitação e na sua função, porque um não interfere no trabalho do outro, apesar de serem um só. Ou seja, por isto que os dons dos irmãos que vêm para cá são complementares. Ah, eu não acredito no dom XYZ. Você pode não acreditar, o direito é seu, mas você não pode contestar que isso está escrito. Está escrito na Bíblia de todos, independente de qual bandeira você está, de denominação você está servindo aqui. Mas se você ler a Bíblia, ela é uma só. Uhum. E aí você vai... se o seu líder não contextualiza isso para você, qual o motivo? Você tem que se perguntar. Por que não é pregado isto? É que muitas vezes, porque não acontece comigo, porque eu não tenho aquele dom, então eu não acredito que ninguém tenha. Isso ocorre também, né? Tá, o não acreditar é uma opinião. De novo, a gente vai lá para Eclesiastes 12:13, onde Salomão diz: eu vivi o que ninguém viveu. E se ele contextualiza, se você fosse estudar as opiniões do mundo, você não ia ter vida suficiente para estudar todas, porque cada um tem a sua. Só que a verdade absoluta só está em Deus. E Deus orientou os homens para escrever aquilo que ele queria. Vocês podem ter uma noção sobre essa questão do legalismo do mundo espiritual a partir do livro de Jó. Leiam, tá? O começo, livro de Jó, principalmente no início. E depois nas cartas de Paulo também fala-se bastante sobre essa questão de você se apresentar, né? Perante o seu advogado. Várias vezes é citado Jesus nesse papel. Como intercessor. Tá? Então, assim, nada do que a gente está citando aqui não está resguardado na palavra. Sim. Tá? É claro que mesmo... tem muitas pessoas que também, mesmo já convertidas, batizadas e tudo mais, ainda não têm acesso a isso, porque isso ainda não foi descortinado. Assim como nós também não temos acesso a muita coisa que ainda não foi descortinado para nós, né? Por quê? E o que prova isso? Que todos podemos concordar que cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente lê de uma forma diferente. Uhum. Então hoje, eu estou lendo Gênesis, não é a primeira vez que eu leio Gênesis na minha vida, né? Mas o olhar, aquilo que o Senhor está permitindo que eu entenda, é totalmente diferente do que a primeira vez que eu li. A primeira vez, né? Então, quando algo vem de diferente para nós, né? Antes de negar, acusar, julgar, não é assim, não é isso, é heresia, por aí vai. Peraí, vou conversar com Deus. Papai do céu, isso aqui é porque já foi descortinado por irmão e eu ainda, né? Estou resistente. Ou eu estou resistente ou ainda não é para mim, o Senhor ainda não me preparou para isso. Não estou maduro bastante para esse ponto. Exato. Ou de fato tem algum erro que eu posso ajudar meu irmão a entender melhor. Porque também acontece. Uhum. E aí, a construção de intimidade com o Senhor é que vai, entendeu? Determinar as coisas. Porque Ele vai te orientar. Né? E todos nós precisamos estar abertos a sermos ensináveis todos os dias. Não existe especialista em Bíblia, não existe especialista em Deus, não existe aquele que eu tenho 20, 30 anos de ministério contra alguém que se converteu, sei lá, 1 ano, né? E não tem nem conversa. Não existe isso, gente, tá? Porque Paulo estudou uma vida inteira
inteira, profundamente. Ele nasceu no berço do estudo. Mas foi num encontro avassalador com Jesus, né, que ele foi totalmente transformado e pôde conversar com Pedro de igual para igual. E Pedro andou com Jesus. Salomão pediu sabedoria para Deus e recebeu toda a sabedoria de Deus. Nunca nenhum homem foi tão sábio quanto Salomão, né? E ele pôde, assim, debater com reis do mundo inteiro, né? Sem ter, por exemplo, tempo de ministério como Samuel. E na época dele não teve guerra. Foi tudo acordo. Entendeu? Então, a gente precisa sempre ter muita humildade quando se trata da palavra de Deus, porque nós somos apenas servos, vasos, né? E estamos aqui para que Ele possa se manifestar através de nós. Então, a reflexão profunda de hoje é exatamente essa, né? Vamos pedir para o Pai que Ele descortine aquilo que ainda precisa ser revelado para nós, dentro daquilo que Ele, só Ele sabe que nós já estamos capacitados para aguentar, porque assim como está lá em Apocalipse, muitos vão estar dormindo e a chegada vai ser como a de um ladrão, de uma hora para outra, sem aviso, porque nós sabemos dos sinais que foram dados e nós já estamos enxergando e vivendo eles, mas o dia só a Deus compete. E se Ele disser, porque Ele já disse, os exércitos já estão a postos, mas a ordem vai ser dada ali, na última trombeta. Quando muitos que estão aí se divertindo, isso está tudo escrito, né? Casando-se, se dando de casamento, fazendo festas, assim como nos tempos de Noé, e o pé de Jesus pousar na terra e abrir as valas que têm que ser abertas para o caminho dele, e a terra toda vai se abalar e todo mundo, todas as nações e os povos vão ver isso acontecer. Como que todas as nações e os povos veriam isso acontecer, como está escrito? Se cada continente está em uma parte do globo, tudo vai ser mostrado ao vivo, porque todo mundo tem internet. Quer dizer, pelo menos até aquela hora. Daí para frente eu já não sei como é que vai ser. Né? Então, para aqueles que ainda não estão preparados e não acreditam e querem comprovação, vão buscar, assim como tantos já o fizeram, tentando provar que a Bíblia era uma balela e os incrédulos, ou não sei se ateus ou coisa desse tipo, né, se converteram. Então, as provas estão aí. Cada vez que nós evoluímos dentro do mundo e com capacitações, inteligência e materiais, ferramentais, instrumentos novos que podem comprovar coisas com mais rapidez, nós estamos cada vez mais próximos dos sinais que ele deu lá há mais de 2000 anos atrás, ou até há muito mais tempo, lá nos profetas do Velho Testamento, que foram tão estudados e não entendidos por muitos até hoje. Verdade. Né? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Desejamos um dia abençoado por Deus para todos, né? Que Jesus derrame as suas bênçãos, a sua graça, e que o Espírito Santo esteja nos protegendo, porque o mal pode não dormir, mas o nosso Salvador está à frente.
Então, a vitória é dele, não Amém. nossa, é dele. Amém. Sempre. Até mais.